Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a... Muito bem, meus irmãos, está comigo já no estúdio, como eu anunciei, o pastor Pablo Henrique, ele que é pastor da Assembleia de Deus, pastor auxiliar da Assembleia de Deus e trabalha ali como dirigente da congregação Pantanal Monte Sião, não é isso? Monte Sião não, Monte Sião. é Monte Sião, tendo como coordenador da área o pastor Aguiar. Muito bem, pastor Pablo, nesse momento nosso microfone abre para suas considerações. É uma alegria receber mais uma vez, a segunda vez, na realidade, contando aqui a terceira vez, né? Olhar o canal, tem lá também já sua participação já pela terceira vez. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa EBD no Rádio. Graças a Deus, meus irmãos. Pai do Senhor, pastor Ibamar, a todos da CADEB, a todos os nossos irmãos, ouvintes, e para nós é uma satisfação. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E estamos aqui prontos para servir. Muito bem, pastor Pablo, estamos diante de uma série de estudos mais bem edificante para a nossa escola. E nesse tema, como sempre, os temas da CPAD geralmente são temas teológicos, né? E nós vemos que esse é mais um tema teológico que vamos estudar durante esse trimestre, e o Verbo se fez carne. Apesar de ser o Evangelho de João ser um livro bastante conhecido entre os meios dos cristãos, como você vê esse estudo metódico desse evangelho nesse trimestre? Eu acredito assim, pastor Ibamar, pela estrutura do conteúdo que nós já temos visto, pela pessoa do pastor Elinay Cabral, comentarista, foi feliz em abordar temas. A lição anterior nós podemos ver sobre como está a nova roupagem das heresias, e aqui o livro de João vai confirmar sobre a pessoa de Cristo, a sua pessoa divina, né? Então, no momento certo, posso dizer assim, veio esta lição, e é tão interessante para saber que Cristo é superior, Cristo é verdadeiro Deus. Eu entendo desta forma. Muito bem, pois meu pastor, nesse momento o microfone fique à vontade para você fazer aqui a explanação desse conteúdo que vamos estudar no próximo domingo, que é a lição de número 3, a verdadeira adoração. Meus queridos irmãos, nós sempre em sala, na escola dominical, nós, a princípio, antes de abordar propriamente dito o assunto, nós pedimos que os irmãos olhem a capa e vejam novamente essa temática tão importante que o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Quem? O apóstolo João. E nós já estudamos aí o Verbo se tornou carne, a lição 2, domingo passado, o novo nascimento, e agora, domingo que vem, a verdadeira adoração. Se faz interessante todos nós termos em mãos, nós alunos, professores, a lição, uma Bíblia de estudo, livro de apoio, e interessante que nós temos em nossas mãos o ensinador cristão para podermos aprender mais e também poder transmitir para os demais, aprender da palavra de Deus. A verdadeira adoração, como disse o pastor Ribamar, mais uma doutrina, né? Mais um estudo teológico, doutrina da adoração cristã, né? Interessante esse contato que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana teve com a pessoa de Cristo, não foi por acaso. Se a gente for olhar no versículo 4, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. É interessante que Galileia ao norte, Judeia ao sul, né? Aproximadamente aí 170 quilômetros, mas todos nós sabemos desta distinção racial, política, dentre vários fatores que desencadeou essa separação entre judeus e samaritanos, né? E eu acredito, com certeza você já ouviu aí a leitura bíblica em classe, a gente não vai se ater muito aqui, porque você já sabe, do versículo 5 ao 7, versículo 9 e versículo 10,
e os versículos 19 ao 24 do capítulo 4. Então, aí vai tratar de uma conversa, como pode romper barreiras, falar com uma mulher. Os discípulos, quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles não disseram assim, conversando com uma mulher samaritana, não, conversando com uma mulher. Mas, assim, interessante, Jesus quebra esse paradigma. Interessante que quando de Judeia, na verdade, de Judeia para Galileia, pela geografia bíblica, era descendo, né? Descendo. Então, assim, para fazer entender dentro da lição sobre essa conversa, a verdadeira adoração, que Jesus abre o coração daquela jovem que estava toda embaraçada, podemos dizer assim. E Jesus, ele chega à cidade de Samaria, samaritano. Teve que passar, se fez necessário. Ou seja, o Espírito de Deus compulgiu Jesus a passar por Samaria. Às vezes a gente fica sem entender os desígnios de Deus para com as nossas vidas. Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que ir a determinado lugar? E Deus manifesta do seu plano sobre a vida de cada um. E outra coisa interessante, era quase meio-dia, né? A hora sexta. Então eu fico olhando assim, e enquanto estudava, a Cadebe aqui, irmão Leomar, eu fico, no estudo dessa lição, me lembrei do Nani Azevedo. Ele diz, num hino, se possível, até tiver aí para a gente oferecer para os nossos ouvintes, um adorador por excelência, de Nani Azevedo. Então, assim, eu fico maravilhado por esta lição, porque ela vai trazer essa... Interessante que Sicar, né, hoje Ascar, na região norte de Samaria, que lá do poço de Sicar até o poço, segundo o comentarista e o estudo, o livro de apoio, vai trazer que aproximadamente 800, não chegava a 1 quilômetro, só para os irmãos verem. Teve que passar por Samaria. Quem? Cristo. Então, como entender essa compulsão de Jesus, dessa necessidade de passar por Samaria? É estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, daqui nós tiramos duas grandes lições resultantes desse encontro. Primeira lição é que Jesus nos dá nesse episódio, é aproveitar as oportunidades para cumprir a vontade de Papai, do nosso Deus. Essa adoração genuína, que podemos dizer que é uma resposta ao amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo. Eu quero que todos nós, saibamos e entendamos que esses objetivos trabalhados nos 3 pontos, né? Primeiro ponto vai esclarecer, né, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? E esse diálogo vai trazer justamente essa grande lição que essas duas preciosas lições. Qual? A primeira, toda pessoa necessita de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva. Vamos lá. Pense aí, dentro do contexto histórico aqui de João 4, de Jesus com a conversa com a mulher samaritana, uma água para ela, literalmente, para Cristo não, espiritual, para ela fazer entender. Agora imaginemos nós, num evangelismo, num encontro com uma pessoa amiga. Você, por exemplo, está com um copo com água. Um copo, e você, a partir dali, você vai abordar. Agora tenta imaginar aí, tente fazer aí em casa, como você abordaria
ir evangelizar, como você iniciaria a conversa com uma pessoa amiga através do ponto de partida, um copo com água. Como seria? Pois é. Então, nós vamos entender aqui que essa primeira lição preciosa desse encontro lá em Samaria, justamente lá no poço aonde ela imaginaria que seria ali no Monte Gerizim, que não era lá em Jerusalém. Pois é, essa adoração, essa autêntica, podemos dizer assim, autêntica adoração, ela vai surgir de uma experiência profunda com Cristo Jesus. Quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, muda toda a história. Mudou a minha vida, eu acredito e creio que mudou a vida de milhares de pessoas quando tem um real encontro com Cristo Jesus. Essa é a primeira lição preciosa. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Né? Em segundo lugar, o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz a necessidade humana, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que vem ser essa água da vida? Se a gente for olhar no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dá para entender, né? Esse plano de Deus para esta mulher, que sede, mas também tinha sede, aí vai identificar a pessoa humana de Cristo, que ele sentiu sede, estava cansado da viagem, a Bíblia vai falar isso, né? Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta aí da hora sexta, quase meio-dia, né? Dei-me um pouco de água. Então, esse encontro desta mulher com Cristo tornou. Pedimos que os irmãos analisem lá, a gente não vai ater muito aqui, questão do tempo, que corre e não espera, que é o contexto, o auxílio bibliológico, que é o contexto histórico entre samaritanos e judeus. Então, se a gente for olhar aqui nos textos bíblicos, depois que Jesus pede esta água, o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, ou seja, não se entendiam, né? Judeus e samaritanos. Se você conhecesse, aqui já é a fala de Cristo, se você conhecesse o dom de Deus, ou o presente que está sendo concedido para ti agora, mulher samaritana, louvado seja o nome do Senhor. E quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria e ele lhe daria água viva. Né? Agora ela entendeu no literal. Sim, a mulher. Veja como foi a resposta dela aí. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai, o pai Jacó? Né? Foi ele que deu o presente para... Tem todo o contexto, irmãos. Ele que concedeu e presenteou ao seu 11º filho, né, José. Está lá em Gênesis capítulo 50. E é interessante que Jesus, novamente, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Então, todo o contexto. E interessante que o segundo ponto vai trazer esse ensino a respeito da verdadeira adoração. Os irmãos olhem aí o auxílio bibliológico, né? Ela vai... Segundo, eu quero só aqui pegar uma pequena parte aqui do auxílio bibliológico. Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. Não tinha.
os irmãos olharem, né? 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar água. E aquela mulher samaritana, meio-dia, eu acho que acredita assim, ela fugindo dos holofotes, porque pelo que nós conhecemos e podemos entender da palavra de Deus, que ela tinha uma vida desconcertada, podemos dizer assim. Não muito bem ajeitada, mas foi ali que teve esse encontro com Cristo, né? Então, provavelmente para evitar esses encontros com pessoas, né? Então, vamos lá. O que acontece? Essa adoração, água viva. Eu comparo uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sempre costumo comparar assim. Vamos lá, até quantos dias você passa sem tomar água? Um dia? 3 dias? Aí eu vou aumentando. Consegue passar uma semana sem tomar água do mesmo jeito? Se assim como nós não podemos passar e não conseguimos passar tantos dias sem tomar água, nós não conseguimos passar tantos dias sem se alimentar da palavra de Deus, sem ter aquela comunhão, o encontro, a adoração ao próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, biologicamente, podemos dizer assim, e segundo os estudos, na infância, o corpo de uma criança é constituído de 75% de água. Na fase adulta, isso vai depender de idade, de sexo, mas isso está em torno aí de 60% a 70%. Só para aí você tira, né, a composição do nosso corpo. Então, nós não podemos. A vivência espiritual, ela é primordial em nossas vidas. Que foi que Cristo falou: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui as suas palavras vai dizer o quê? A verdadeira oração a Deus não está mais ligada a um local. Sim, mais uma adoração formal, ritualística. A autêntica adoração, ela possui essencialmente um caráter espiritual. Aí você diz assim: pastor, por que você diz assim? Baseado na lição aqui, segundo a palavra de Deus, Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Você está compreendendo o que o Senhor quer nos ensinar através desta lição? Sobre o lugar da adoração, ficar bem consciente desta verdadeira adoração. E a mulher samaritana, ela aprende com Jesus sobre essa verdadeira adoração. E essa primeira grande verdade é acerca da declaração que Jesus faz: Deus é Espírito. Ele não, um livro de apoio aqui, ele está dizendo que ele não está dizendo que Deus é um Espírito entre muitos outros. Não. Cristo afirma que Deus é Espírito invisível e divino, em oposição ao ser humano limitado. Ele é doador de vida e desconhecido para os homens, a não ser que ele decida se revelar, como o próprio João vai descrever e relatar no capítulo 1, versículo 18, dizer que Deus nunca foi visto por alguém, mas é Espírito, e que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus e a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Está lá no versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Pronto. É a base por si só. Crê que é Ele. É nele, por Ele. Nós o adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou lá pelo Calvário, em saber que o sepulcro está vazio, né? E essa obra realizada nos torna dependente e crendo e
e procurando da melhor forma trabalhar essa adoração, a verdadeira adoração, né? Isso é adoração cristã, certo? Nós vamos ver aqui já já essa adoração que todos os cristãos precisam, não importando o lugar de onde se encontra. Não, eu tenho que sair dessa cidade para ir para outro lugar para adorar a Deus. Não. Eu adoro o Senhor. Eu o louvo. Sempre que participamos, por exemplo, participando da ceia do Senhor, uma memória. E ela permanece viva em todos nós, independente da localização, certo? Então, outra dica, no auxílio bibliológico do segundo ponto, vai trabalhar sobre essa verdadeira adoração aí, que o lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores, porque Deus complete, é espírito, né? E isso mostra que ele não é um ser físico, limitado a tempo, a espaço, mas ele está presente em todos os lugares. Um dos seus atributos divino, onipotente, onipresente, onisciente, esses atributos, dentre outros tantos, pois é, ele está presente em todos os lugares, né? Onipresente, em todos os lugares. Então, a sua adoração deve ser genuína. Agora, eu tenho umas perguntas a fazer e eu quero que você reflita nessas perguntas. A sua adoração é genuína e verdadeira? Outra pergunta, você tem a ajuda do Espírito Santo? A outra pergunta, como o Espírito nos ajuda a adorar? Lá em Romanos 8:26, ele ora por nós. Ele ensina-nos as palavras de Cristo. Não tem momentos que nós estamos debruçados, ajoelhados, adorando e buscando ao Senhor, que tem momento que a gente não consegue nem falar, só as lágrimas descendo. E quando penso que não, o Espírito Santo fala conosco de uma forma graciosa, que é aí que as lágrimas descem mesmo, né? Então vamos lá, irmãos. Terceiro ponto, a adoração bíblica. Esses conceitos, irmãos, da adoração bíblica, nós podemos compreender de que forma, essencialmente, o que é adoração, adoração cristã. Para podermos entender esses conceitos, primeiramente eu quero que você entenda que o que aconteceu anteriormente, Jesus abre a porta da compreensão sobre o que é essa verdadeira adoração para quem? Para a mulher samaritana. E faz-nos compreender hoje, abrindo a porta dos nossos corações para a compreensão de que Ele é a nossa verdadeira adoração. Eu fui buscar, não sei se eu vou pronunciar corretamente as palavras, porque aqui o conceito bíblico, eu não vou me ater muito, mas ela traz numa linguagem hebraica, né, numa língua hebraica, na língua latina, grega, né? Então a gente pode entender que a adoração, principalmente eu vou me ater aqui na hebraica, que ela não se limita só a essa, eu não soube pronunciar corretamente aqui, Histakawah, que é justamente transmitir a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito, característica da adoração. Não somente essa palavra hebraica, mas tem outros termos, língua na hebraica, que vai traduzir com relação à adoração. A Shabak, Barak, Tehillah, né? E tem outras, Todá, Yadar, então, Halal. Então, essas palavras, ela vai trazer cada um vai trazer um significado de adoração. A que nós estamos estudando, ela vai transmitir a ideia de manifestar um temor reverente. Só para os irmãos entenderem. Os irmãos veem num culto de adoração, ou em casa mesmo, quando você está louvando o Senhor, que você levanta as mãos e é ali com uma forma de rendição. Você está se rendendo a Cristo, ao nosso Deus. Quando você levanta as mãos, ali é o Todar, que é justamente
uma forma de rendição, à adoração ao nosso Deus. E Adar é semelhante, né? É uma entrega completa, né? A Zamar, que é você adorar através dos instrumentos de corda. Shabak, justamente, vai trabalhar a adoração de celebrar, conquistar. Essa Shabak aqui, mas é extravagante, é você... Eu, estudando a lição, eu me lembrei de um colega meu, um amigo, que ele chegou para mim e disse: e aí, vocês ainda estão... me lembro daquela vez que tu me convidou, me levou para a igreja, e eu vi aquela zoada de vocês são muito zoadentos, precisa daquela adoração. E é interessante que o Senhor me deu compreensão ali mesmo de dizer para ele que quando não éramos crente, não era convertido, que torcia por um time, que vibrava, que quando o time fazia o gol e a gente até xingava, pulava, saía correndo pelas ruas, pelo menos eu me lembro que tirava a camisa e saía xingando o torcedor do time adversário. Agora, porque crente, porque que eu não vibro? Porque que eu não glorifico, não exalto de uma forma, podemos dizer assim, eu quero que você entenda que a palavra Shabbat, no original, é justamente extravagante, é exaltar o nome do Senhor, se a gente for olhar no Salmo 47, versículo 1. Então é isso, eu não vou... Os irmãos já deram para entender que tem vários, né? Por exemplo, halal é aleluia, é esse vigor de celebrar. Então é isso, viu, irmãos? Então, do segundo tópico, do terceiro ponto, assim, antes de trabalhar o segundo tópico do terceiro ponto, dentro da nossa língua portuguesa, a palavra adoração, ela vai implicar atribuir mérito ou valor a alguém. Nós estamos falando de quem? Da pessoa do nosso Deus, que vai significar justamente, essencialmente, reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Me lembro quando comecei a ouvir aquele hino, eu adoro porque ele é, né? Eu adoro porque ele... Então eu digo que eu adoro porque ele é e o que ele faz. Então, essa adoração, nós podemos aí, irmãos, no segundo tópico do terceiro ponto, para a gente já encaminhar aqui para o final, a adoração é como um ato de rendição a Deus e a adoração como um ato de serviço a Deus, né? Adorar, um ato de rendição a Deus, que essa rendição, levantar as mãos, todar, né? E no grego, que o que Jesus está trabalhando ali, na adoração com a mulher samaritana, é justamente no grego proskunel. Esse proskunel, no Novo Testamento, ela vai remitir originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo. Não é assim que nós fazemos? Nós buscamos, no hebraico é barak, que é um ato que está lá em Salmo 104, versículo 1, que vai trazer uma forma de se ajoelhar, de se render. O adorador, quando ele busca a Deus, vai orar, vai se render aos pés de Cristo, ele se ajoelha, ele se prostra, ele chega tão se inclinar que ele coloca a testa no solo, né, no chão, sobre os seus pés. E então, assim, é uma forma de submissão. Esse é o ato de rendição, é uma forma de adoração. Isso dá para entender o quê? Que a minha inferioridade, eu sou inferior e reconheço a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Eu acredito que esta mulher reconheceu de uma forma que, vive assim, verdadeiramente um profeta visitou. Interessante que aqui essa mulher, que quando Cristo fala tudo da vida dela,
quando ele vai e chama o teu marido. Minhas lágrimas descendo ao rosto quando eu costumo ler a Bíblia e criar o cenário e olhar como era naquele exato momento o impacto da fala deste homem que é o meu Senhor, o meu mestre, o teu Salvador, o teu mestre e Deus e Salvador e Senhor, Jesus Cristo, que ele chega e por uma simples palavra, um diálogo, eu posso afirmar isto, irmãos, que a adoração é um diálogo, uma conversa com o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz assim, ela responde, não tenho marido. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, sem a gente falar, ele conhece o nosso interior, aí ele vai dizer assim, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e agora que tem, não é teu. Irmãos, eu acredito que o impacto desta mulher, incrível, deixou assim, perplexo a vida dela. Aí ela vai, olha a declaração dela aqui, agora eu sei que o Senhor é um profeta, ela vai dizer, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a comparação. E Jesus tira todo esse questionamento e vai trabalhar isto, certo? Então vamos lá. Eu falei agora há pouco que é um ato de rendição, adoração. Adoração também é um ato de serviço a Deus, é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. É um serviço que prestamos a Ele, cumprir esses propósitos dele em nossas vidas. E também é uma experiência interior de adoração e a dar. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus. Depois você vai olhar direitinho o Salmo 42. Que você possa meditar em toda a lição, responder ao conteúdo, à atividade que tem aí, quais são as 2 principais lições que Jesus mostra nesta conversa. E é isso, viu, queridos? Que o Senhor te abençoe, te guarde, nos abençoe e nos guarde, e que possamos a cada dia ter a compreensão das Sagradas Escrituras. No nome de Jesus, eu louvo a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito bem, você viu aí a explanação da lição. É claro que foi só um resumo do que será apresentado no próximo domingo. Portanto, você não deve faltar à nossa Escola Bíblica Dominical. E aproveitando a oportunidade que o nosso pastor Pablo Henrique está conosco, vamos pedir também que ele faça uma oração, não encerrando o programa, mas uma oração pela explanação da palavra, para que esta palavra tenha alcançado corações nesta manhã de terça-feira. Pastor, pode orar por nós. Abra o teu coração, querido ouvinte. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus bendito, Pai maravilhoso, tão lindo o Senhor trabalhar em nossas vidas, nós dependentes de Ti, que o Senhor nos ajude a cada dia a ter compreensão da Tua palavra, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Te adorar verdadeiramente como a lição está nos ensinando, porque a Tua palavra é verdadeira. Dá-nos compreensão para todos nós, alunos, aos professores que vão explanar, que vão trabalhar esses conteúdos, esses pontos, que possam ser usados por Ti, Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. Se assim até lá o Senhor conceder ao Teu povo, se até lá o Senhor não voltar, Pai, faz coisas maravilhosas na Escola Bíblica Dominical. Ó Pai, continua levantando homens e mulheres de Deus para esta grande seara, a Escola Bíblica Dominical. Guarda o Teu Filho, no Teu nome, Jesus Cristo. Amém.